Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da cidade. Nós estamos na terceira temporada e hoje é o episódio número 28. Ó, de cara, eu tenho uma coisa para te falar. Os cortes por assuntos, os melhores momentos, os highlights dessa edição, desse episódio do podcast, episódio número 28, vão estar publicados no Instagram, no Stories, também nos shorts do YouTube e agora o Spotify tá com um canal também de vídeo, é muito legal. E aí também tem o áudio para você, pra gente pegar uma carona contigo no Spotify e também naquela rede vizinha no TikTok, também os cortes com os melhores momentos e assuntos, ok? Hoje eu tô com um cara que a gente já teve um podcast anterior a essa gravação. Ele foi soldado especialista da aeronáutica. Se liga no currículo do cara. Ingressou no Exército Brasileiro, ESA, tá? Atuou como sargento. Participou de missões importantes, foi pro Haiti. E também atuou no Batalhão de Fronteiras em Tefé, no Amazonas. Se liga. Assumiu o cargo de agente de polícia institucional do MPU. Depois foi aprovado para o cargo de delegado de Polícia Federal. Gostou do currículo dele? Eu estou falando do Carlos Alberto da Silva Santos. Doutor Carlos Alberto, delegado da delegacia, ele está lotado, delegado de Polícia Federal lotado aqui na delegacia de Volta Redonda. Nós estamos falando da cidade de Volta Redonda, mas a delegacia está em Volta Redonda, mas cuida de uma área bem legal. Doutor Carlos Alberto, seja muito bem-vindo ao podcast da cidade. Muito obrigado. Obrigado, Igor, pela recepção. Obrigado aí pela leitura do currículo. Vamos conversar um pouco. A gente falou, né, antes da gente começar a gravação aqui, eu sempre falei isso, você tem uma característica muito peculiar e a gente conversou sobre esse sonho. O sonho era ser policial? Não, inicialmente não. Eu, como todo garoto, né, o sonho começa na infância. Era ser jogador de futebol. Mas assim, aos 15 anos de idade, vivendo no interior, conversando com pessoas já, né, informadas a respeito do futebol, caiu a ficha, né? Falei, vai ser difícil. Eu tenho que conseguir a vida por outros meios e estudo. E foi aí que eu decidi, mais ou menos por volta ali dos 14, 15 anos, que teria que ser pelo estudo, né? Até que surgiu a oportunidade ali, aos 18 anos, de iniciar a carreira em concurso público. E aí a gente fez concurso para aeronáutica, como você acabou de ler aí no currículo, né? Aeronáutica, depois exército. Qual foi o primeiro batalhão da aeronáutica lotado? Então, eu cursei no terceiro Comar, a academia era lá na época, e fui lotado no terceiro comando, aéreo regional. E fiquei esse período todo lá, até para ser aprovado para a ESA. Entendi. É isso. Assim, eu acho maneiro que ele fala assim, não, pô, olha só, ser jogador de futebol é algo que foi difícil, mas o cara passou pra aeronáutica e depois foi pra ESA. Aí foi fácil, você acha que foi fácil? Pô, tem gente que acha que o cara chega, eu acho que o cara chega a craque da seleção, mas ele não consegue passar na ESA, pô. Foi uma grande conquista. É. O futebol, na verdade, eu nem comecei, né? Porque eu tava no bairro, eu assistia, eu sou da época que eu vi meu pai assistindo o jogo, assistindo não, ouvindo, né? Pelo radinho de pilha, né? Uau! Meu pai é muito humilde ali no interior, né? Então radinho de pilha não tinha energia elétrica. É, minha casa foi ter energia elétrica ali, eu tava com 16 anos já, entendeu? Enfim, e o desejo do futebol era porque era a única prática que a gente fazia, né? Ou então assistir o jogo do Flamengo no É vizinho, flamenguista? flamenguista, Ah! flamenguista. Olha lá, olha a camisa do operador lá. Ô, operador, botafoguense. Puxa vida, né? É, ninguém é Ninguém perfeito, é né, perfeito. chefe? Ninguém é perfeito. E aí, depois disso, depois foi pra. Depois você concluiu da ESA. Deixa eu te fazer uma pergunta. A missão do Haiti foi pela aeronáutica? Não, foi pelo Foi Exército. pelo Porque exército. na aeronáutica eu fui sargento especialista, era um concurso ali para soldado especialista, né? E não ganhava estabilidade.
Então eu ficava sempre assombrado ali de que em algum momento vai terminar meu tempo na aeronáutica. E aí foi a busca para passar para o cargo de sargento, onde aí sim eu ia alcançar, né, a estabilidade. E aí começou o estudo. Em 97 eu fui aprovado na ESA, né, o concurso da Escola de Sargento das Armas, e a partir daí a carreira é de ESA até 2008, até 2008, quando fui nomeado no Ministério Público. Certo, certo. E aí, mas fala como que você chegou em Volta Redonda. Eu cheguei em Volta Redonda, sim, fui para Valença, né? Meu pai foi para Valença ainda quando infante, muito pequeno, né? Uhum. Eu nasci em Piabetá, que é distrito de Magé, e assim, 3 para 4 anos meu pai veio para Valença. Era eu e mais um irmão só. Os outros irmãos nasceram todos em Valença. Aí, ali cresci em Valença e aí, o concurso aeronáutico Rio de Janeiro. Passei para a ESA, Três Corações, formei e voltei para o Rio de Janeiro. Aí foi o momento no Rio de Janeiro que eu fui para o Haiti. Voltei do Haiti, fui para a fronteira. E é engraçado que quando eu fui para a fronteira, eu já estava estudando, trabalhava e estudava, né? Eu já tinha passado no concurso da MPU, fui para a fronteira. Aí lá, depois de um ano na fronteira, fui nomeado para o cargo do MPF, de agente. Aí sim, quando eu fui nomeado para o MPF, primeiramente eu fui para Cuiabá, fiquei 4, 5 meses em Cuiabá, saiu um concurso de remoção e eu vim para Volta Redonda, para a Ah, Procuradoria da República aqui em Volta Redonda. então para Volta Redonda veio para a Para a Procuradoria. Procuradoria. Certo? Você falou muito aí do seu pai. O seu pai é uma referência para você? Sim, Igor. Meu pai é uma referência até hoje para mim. Meu pai é falecido, né? Faleceu em 2011. Mas pensa num garoto, sou mais velho lá de casa, e 6 irmãos, né? E meu pai agricultor, né? Meu pai não teve escolaridade, não tem estudo formal, minha mãe também, do lar, enfim. E o ofício que meu pai aprendeu foi trabalhar com lavoura, plantar Uhum. horta, enfim. E foi disso aí que ele cuidou da gente. Meu pai cuidou da gente no Cabo da Enxada. Então, uma família com 7, né? Minha mãe não trabalhava. Vendo meu pai lutar para cuidar das crianças, eu via sempre meu pai falando ali, olha, não pode faltar a comida das crianças. O papo dele era sempre esse, não pode faltar a comida da criança. E eu mais velho vendo meu pai naquela circunstância ali. Então, assim, muito cedo, volta de 8, 9 anos de idade, eu estava trabalhando para ajudar meu pai a cuidar dos meus irmãos mais novos. Isso, no meu entender, Igor, forja valores. Forte. Antes de conhecimento de matemática, história, geografia, enfim, o conhecimento regular, você consegue formar alguns valores, sabe? E nesse processo, nessa questão de ajudar, de mudar essa realidade, é que serviu de mola propulsora para a gente escolher algum caminho que eu pudesse mudar a realidade da minha família. Né? Então, inicialmente, queria ser jogador de futebol, tinha aquela questão, mas vendo a dificuldade desse caminho do futebol, eu ali no interior, em Valença, jogava bola no bairro ainda, entendeu? Então, nem comecei. Aí eu falei, eu estudo, né? Então, preciso estudar. Então, aí, quando eu estava com 17 para 18 anos ali, comecei a olhar algumas oportunidades. Né? Aí a oportunidade de Senai, de fazer curso profissionalizante, mas era lá na cidade, tinha dificuldade de locomoção e tal. E de repente apareceu um cara, que ele é mais velho do que uns 3 anos, até meu xará, Carlinhos, tinha saído do exército e tinha passado um concurso da aeronáutica. Ele passou no bairro, fardado, olha. E aí eu perguntei o que você está fazendo com isso aí, rapaz, azulzinho, com a bolsa azul, com um símbolo bonito assim da Força Aérea, né? Sério? Aí eu perguntei o que era, ele me explicou aquilo ali e tal, não sei o quê. Alguns meses depois ele me trouxe uma ficha de inscrição e o edital. E aí eu comecei a olhar o edital, comecei a ver a ficha de inscrição, já preenchi, ele levou para mim. Naquela época não tinha internet para fazer essas inscrições, sabe? Eu fiz inscrição ali, ele levou para mim no Rio, ele estava lá, né? Então levou, então foi um cara assim que foi um divisor de águas na minha vida, meu amigo até hoje. E ali começou toda essa trajetória de estudo para poder mudar uma realidade. Então, Uhum. meu estudo, eu costumo falar, às vezes, conversando com um aluno, né, ou alguém que venha me procurar, como que você chegou a delegado, como foi o estudo, como foi o caminho.
Eu costumo dizer assim, rapaz, ou você tem necessidade e a partir da necessidade você busca, ou você se apaixona. E graças a Deus esses dois pilares aconteceram na minha vida. Que Eu legal. iniciei pela necessidade. O cargo de delegado hoje, por uma paixão realizada, entende? Então, eu creio que essas são as duas grandes molas que vai mover uma pessoa. Eu me arrisco a falar que você é um PDCA andante. Você o que eu falo, aquele método Oda que funciona. E nessa estrutura, apesar de, né, o seu pai não ter o estudo, mas ele proporcionou valores para você que eu creio que foram fundamentais na sua estrutura psicológica para você trilhar esse caminho. Sim, com certeza. Ver meu pai ali trabalhando dia a dia. O Igor, é uma coisa assim que arrepia a gente, né? Ele trabalhando ali um mês inteiro, chegando no final do mês, na hora de pagar, porque comprava em armazém, né? Não sei se eu sou dessa Lembro, época. a granel, né? Isso, a granel. Pesava. Você levava, às vezes, o vasilhame para poder pegar o alimento, Uhum. comprar, enfim. E aí ficava lá devendo o armazém. Final do mês chegava para pagar e o dinheiro que ele ganhou durante o mês não deu. Eu olhava. Um dos sonhos da minha vida, tinha dois sonhos nessa época, né? Um sonho era que meu pai conseguisse comprar com o dinheiro dele. Que ele recebeu e ia comprar. Porque não era assim que funcionava. Ele devia. Então ele recebia, pagava, às vezes faltava, já estava devendo no mês seguinte todo o pagamento dele, que ele não recebeu ainda, e nem trabalhou. Entendeu? Então o sonho era arrumar essa casa, sabe? E o outro sonho era de alimento. Era, às vezes emociona a gente falar, mas eu queria ter carne para comer todo dia. Não tinha. Caraca. Era assim, entendeu? Então, assim, essas Que questões. contraste, hein, cara? Essas questões. Que E contraste. hoje é orgulho, sabe? É orgulho disso. Que Essa legal. necessidade. E ver meu pai ali, pensa numa pessoa honesta. Ele não Imagina. gostava de nada que fosse de. Se alguém fosse lá, descobrisse que a gente estava com alguma necessidade e fosse dar uma coisa para ele, falar: não, no final do mês eu te pago. No final do mês eu te devolvo. Então era muito comum ele medir lá um tanto de feijão, um tanto de arroz e mandar devolver a pessoa. Entendeu? Caramba. Comigo ele foi assim, meu pai. Antes do meu pai falecer. Às vezes ele me pedia alguma coisa. Me pedia não, eu ia lá na casa do meu pai, ficava conversando com ele e via que faltava alguma coisa, né? E aí mãe, o dinheiro aqui pro pai comprar, ou então eu comprava e deixava lá. No mês seguinte eu voltava lá e ele me pagando. Pô, pai, eu deixei isso aí pro senhor, não comprei, eu dei pro senhor. Ele falou, não, isso aí eu não te pedi. Então me pagaram. Então, Isso nem tem a ver com ser soberbo, né? Mas é uma estrutura é de uma honra, né? mistura de honra, era a honra. Era honra. Se mexesse com essa honra dele ali, ele Sim. acabava com ele, sabe? E o que acontece? E nos dias de hoje, é, tá tudo muito mudado, tá tudo muito né? Muito online. A oferta de informação é muito grande de todos os lados. É uma chuva de informações, que são informações boas, relevantes, mas também tem muito lixo Sim. que vem de todos os lados. E existe também uma oferta de desinformação. O que não exatamente assim, num contexto, você consegue, você pode falar qual é a estrutura de atuação da Polícia Federal dentro de uma sociedade? Onde se encaixa a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal? Yeah. Eu costumo dizer, às vezes conversando, até em reuniões, às vezes a gente é muito chamado para reunião de Conselho Comunitário de Segurança, enfim. Eu costumo dizer que as forças de segurança ela é una. Ela compõe uma unidade de segurança. Né? E as subdivisões entre polícia judiciária, que aí entra a Polícia Federal, a Polícia Civil do Estado, a Polícia Militar e outros órgãos, na Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária Federal, enfim, elas são subdivididas em funções para atender a necessidade social. Necessidade social. Né? Simplesmente isso. E a demanda social, ela é de várias ordens. Né? Você precisa de policial
presente na sociedade de forma visível, ostensivo, para evitar cometimento de condutas desviantes, eu prefiro dizer assim, né? E você precisa de polícia para investigar condutas que já aconteceram, que aí é o caso da Polícia Federal, entendeu? Numa visão geral de contenção de delitos, numa visão geral de contenção de condutas desviantes. Então, em última análise, a estrutura de segurança, ela é educadora. Educadora. Ela é educadora. Inclusive, assim, eu posso falar que há uma anomalia na interpretação de poder de polícia, né? Porque todo mundo acha que todo mundo acha não, assim, a grande maioria das pessoas acha que o poder de polícia é algo coercitivo, agressivo, incisivo, mas não, existe uma proximidade com o delegado de Polícia Federal está aqui conversando comigo. Sim. Essa acessibilidade. E a gente falou sobre o Estado de Direito. Sim. Fala um pouco para mim sobre isso. Numa estrutura de Estado democrático de direito, você tem os órgãos e instituições públicas conduzidas. E aí nós temos a Constituição Federal. E a Constituição Federal faz esse norte. Então, se a gente está estabelecido, né, pré-estabelecido, norteado pela Constituição Federal, que garante esse Estado Democrático de Direito, todas as instituições abaixo, ela tem por premência garantir direitos fundamentais. E foi aquela conversa que a gente estava fora do ar ali, o delegado de polícia, a gente estuda hoje nas doutrinas, que é o primeiro, não diz a questão de crimes, né? A questão de é o primeiro garantidor de direitos fundamentais. Ainda tem um místico, né? Eu posso dizer assim, que seja um místico, de que quando um policial está indo em determinado ambiente para fazer uma diligência, ou quando um cidadão precisa ir à delegacia de polícia para apresentar alguma circunstância, ele vai cheio de dedos, cheio de restrições, eu estou indo num ambiente que... Não. A ideia que se tem que ter é que você está indo num ambiente de Polícia Federal ou na Polícia Civil, você está indo num local onde esse local é o primeiro garantidor de direitos fundamentais, seja a pessoa uma vítima ou um agressor. Isso é muito legal ouvir isso, porque realmente há essa mística, né, de que eu não vou na delegacia. Não, pera, lá inclusive é o lugar. É o lugar. É o lugar. E falando desse Estado de Direito, existe um projeto, que é o projeto do Guardiões da Infância. Inclusive a gente até falou sobre essa reforma da ECA, né, que teve agora. E é um projeto que tem a Polícia Federal, ela é a promotora desse projeto de Guardiões da Infância. Guardiões da Infância é um projeto sim bacana. Eu gosto de contextualizar, Igor, sabe por quê? Para as pessoas entenderem. A Polícia Federal, por essência, ela é um órgão repressor. Mas por que é um órgão repressor? Não é repressor porque reprime o cidadão ali. Não é isso. Ela é um órgão repressor por quê? Porque atua depois do cometimento de um fato. Certo? Então, vamos raciocinar. Sempre que ocorre um fato, uma conduta desviante, que é tipificada numa norma penal, Código Penal, né? Crime de furto, uma conduta que um cidadão tomou de furtar alguma coisa, uma conduta desviante no seu social. Sim. A polícia vai investigar. E, comprovado a autoria e materialidade desse delito, a pessoa vai ser responsabilizada penalmente. De uma forma muito simples assim, a polícia judiciária, ela é provocada. Ela é provocada. Né? É diferente da PEMERG, por exemplo, a Polícia Militar de outros estados, que ela está ali de forma ostensiva. Sim. Né? Sim. Mas continuando. E aí, você percebeu que é repressora porque combate condutas que já aconteceram. Mas hoje a gente tem o programa Guardiões da Infância, que especificamente, né, ela atua no preventivo. Então parece ser um contraponto da finalidade essencial da polícia, que é repressora.
que é trabalhar no preventivo. E esse projeto, o Guardiões da Infância, ele é fantástico. É algo que coaduna com questões particulares minhas. Eu entendo que o preventivo, a educação, é o melhor caminho. É se evitar. A gente estava falando no cometimento do delito, em tese, existe um caminho do crime, né? E o que é tipificado numa norma penal? A norma penal, ela tipifica uma conduta que começa quando? Na sua maioria, nos atos executórios. Mas antes de um ato executório de um delito, você tem uma série de questões. Você tem a fase da cogitação. Uma pessoa, para cometer um delito, ela primeiro vai pensar inicialmente, né? Depois tem preparação. Em muitas condutas incriminadas, você não tipifica a fase de cogitação, você não tipifica a fase de preparação. Isso por uma questão de política criminal, sabe? E aí, quando você pega um projeto Guardiões da Infância, que trabalha no preventivo, você está cuidando das questões lá no campo dessas áreas. Lá no campo das áreas. Exatamente. Você Que tá legal. entendendo? Aham. E aí sim, eu acho fantástico. E quando esse projeto veio da Polícia Federal, ele não veio de uma forma coercitiva. Tanto é que os policiais que trabalham com a Guardiões, eles são policiais voluntários. Eu sou voluntário, tem um outro delegado lá que é voluntário na delegacia. E a gente, assim, sempre coloca, não um apelo, mas a gente sempre promove o Guardiões da Infância para que os outros policiais olhem aquilo ali e entenda a relevância para ir como voluntário, porque ele só vai trabalhar voluntário, você entende? Sim. E é uma pauta assim fantástica, porque assim a gente acha que é onde funciona. E se a gente imaginar que o crime de abuso e exploração, principalmente o sexual, contra a criança e adolescente, é um crime assim deplorável, Deplorável. mexe com uma pessoa e você pode comprometer a vida dela. Eu conheço vários. Tem pessoas próximas de mim, ente familiar meu, que a vida foi comprometida por uma violência lá na base, lá na infância. Eu converso, não tem uma pessoa que a gente vai dar uma palestra, porque o Guardião da Infância ele se compõe basicamente por palestras voltadas a públicos específicos. São 4 módulos. A gente tem um módulo para família, que é pais e responsáveis, tem um módulo para professores, tem um módulo para conselheiro tutelar e tenho para as próprias crianças e adolescentes. Então tem um trabalho ali. E a gente recebe essa demanda social, a demanda da escola, a gente está atendendo as escolas com pedido para... Depois eu posso deixar um folder aqui na rádio. Por favor. Divulgar nas suas mídias sociais ali. Então tem o endereço da delegacia, você tem telefone de contato, entre em contato conosco, pede uma palestra na sua escola, direciona qual módulo que você trabalha ali, normalmente é para professor, ou é para os alunos, ou às vezes em reuniões de pais, acontece. A gente está atendendo empresas, ano passado, esse ano a gente já fez palestra em empresas, igrejas também. Igreja... Você adiantou uma pergunta, porque é possível uma empresa, né, a iniciativa privada, promover essa conscientização com as palestras. Exatamente. E é muito importante. E eles têm aproveitado muito essa pegada e têm colaborado com a Polícia Federal, que a gente vai dar a palestra. Com a própria palestra, os próprios funcionários começam a ganhar norte de como proceder com alguns casos. Pode ser que esteja ocorrendo ali no âmbito do trabalho, ou no âmbito da escola, pode estar ocorrendo algum abuso, e a criança pode ser que esteja apresentando sinais, por exemplo, e como esse profissional vai atuar nesse caso. Então, assim, a gente dá essas diretrizes ali, muito importante, e a partir dali a empresa, a escola, a igreja passa a divulgar aquilo nas mídias sociais, passa a capacitar o seu pessoal, que é uma pauta muito interessante, que é capacitar pessoal, ter protocolos, que é esse protocolo de atendimento de crianças vítimas de abuso. Isso é muito importante, porque o primeiro fator que precisa, a primeira transposição ali que eu enxergo é a questão da clareza, ter a clareza, né? Então, a questão de observar, discernir, né? Primeiro você observa, você tem que discernir, depois você decide, aí você age. Né? Isso é um pé de mesa que eu considero que é fundamental, eu uso muito essa matriz.
E quando você vai para essa palestra, é importante pontuar para você que está assistindo que os crimes contra a criança, ela não acontece só de forma presencial, o digital está muito forte por conta da taxa de amostragem. Por isso que eu citei a questão da reforma da ECA, porque veio o ECA digital, né? Sim, o ECA digital ele é uma ferramenta é importante, né, a regulamentação, porque ele dá atribuições para as plataformas onde as crianças estão acessando, né, seja rede social, os normais, né, o WhatsApp, o Foi YouTube, YouTube, Facebook, Instagram, jogos, TikTok, tudo. enfim. Então, está se criando ali aquela primeira barreira de acesso das crianças ali para protegê-las, né? Que é a questão da identificação. Então, basicamente, isso não alterou muito a questão de tipos penais, enfim, não veio com essa pegada. Veio com uma pegada de organizar, né? De proteção à criança. Mesmo que no momento eu já vi crianças criticando, né, a nova lei, criticando que é a lei Felco, né? Felca. A Lei Felca. Lei Felca. Então já veio criticando, já vi, outro dia o pai estava comentando comigo, né, que o filho dele estava criticando Felca com ele. Eu até brinquei, né, eu deveria estar criticando o senhor, né, porque a lei Felca tá, né, em última análise vem frear esse acesso indiscriminado das crianças, sem ali um monitoramento, sem uma conscientização. Então, né, toda uma questão que a criança precisa ser cuidada nessa parte, que é pelo pai e pelo responsável. Por isso que eu brinquei, né? Eu falei, então a criança devia estar brava com o senhor, e não com o Felca. Não com Felca. Agora, é certo afirmar que tanto o projeto Guardiões da Infância quanto essa conscientização dos pais na infância é um fator de baixa do trajeto do caminho do crime? A título de saber tanto da criança por ser a vítima, mas a presença do pai, da mãe, de uma maneira offline, é uma forma de prevenir que o cidadão ou a cidadã que hoje está na infância siga no caminho do crime? Sim, com certeza. O Igor, a gente costuma dizer o seguinte, essa questão de gerações, ela deixa os pais de hoje, né, assim como eu, assim, a criança tem uma facilidade, ele nasceu com o celular na mão, né, hoje. Então, assim, a desenvoltura dele é muito grande. Mas isso não exime a responsabilidade dos pais. Verdade. Eu sempre coloco eu gosto até de olhar para o dedo para poder numerar. O pai tem o dever de conscientizar os seus filhos. Para isso, ele precisa ter um relacionamento, mas um relacionamento de confiança com seus filhos, para que possa falar abertamente sobre as questões. Aí você pode perguntar nesses dois processos assim, mas se eu não tenho familiaridade ali com acesso à informação pelo celular, pelo computador, se você tem dificuldade ali e você não tem segurança do que seu filho vai fazer, então proíba seu filho de usar naquele momento que você não sabe. Se eu não sei, eu não vou dar acesso ao meu filho. O que é o Roblox? Como é que funciona isso daí? Você está falando com todo mundo aí, tem bate-papo? Tem? Conhece? Sabe com quem você está falando? Que é o que acontece lá dentro do Roblox, eles jogando, né? Então, eu tô com dificuldade. Não, você não vai jogar enquanto eu não entender isso daí. Sim. Simples assim. Entendeu? Então, esse processo de um relacionamento de confiança, e aí o filho tem que entender que é para o bem dele, meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio, ele quer o meu melhor para mim. Entendeu? Então, tem que ter esse relacionamento de confiança. Criar regras. Né? Então, dentro desse processo de conscientização dentro de um relacionamento, você precisa criar regras de acesso. Né? E fiscalizar. Eu entro muito nisso por conta dessa nova geração que é extremamente. Eu defendo isso, que a neuroplasticidade da galerinha agora é absurdamente maior do que a galera dos anos 80. Eu tenho 46 anos e eu não consigo acompanhar a garotada. Mas o mais importante disso é realmente essa presença do pai
E existe um outro fio que são muitas dúvidas, assim, mas até onde eu respeito a privacidade do meu filho? Mas por muitas vezes, aí a minha opinião, tá? Galera, tô colocando a minha opinião na mesa aqui. Como pai, respeitar, abre aspas, demais essa, 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 essa coisa do espaço dele, do quarto dele, do celular dele, e não fazer essa vistoria. Deixa eu ver o que você tá vendo. Não, aqui você vai ter um canal do YouTube que tem filtro para criança, sim. E ter essa coisa mais taxativa, ela precisa existir. Sou eu que estou falando, é minha opinião, tá? Ela precisa existir justamente para que você tenha controle, porque a oferta da violência contra a criança acontece no quarto da casa, dentro da sua internet. Certeza. É, É, eu penso dessa é forma. exatamente isso, o Igor. O meu pai foi muito rígido na minha criação. Você vai estar jogando bola, na minha época não era celular, mas era o mesmo processo de eu ir para a rua, para o campinho, a 2 quadras, e jogar futebol, mas o sol se pôs ser dentro de casa. Então, assim, o processo de intervenção dos pais na vida dos filhos é o mesmo. Não pode mudar. Perfeito, Não pode mudar. perfeito. E essa questão de estatística é muito importante trazer uma reflexão para isso. Ô Igor, 84% dos abusos de criança e adolescente acontece próximo dos pais responsáveis, os pais não percebem. 84. 84%. Apenas 16% é de pessoas não conhecidas. Agora fica a pergunta aqui. Pessoal, eu estou falando aqui, estou conversando com o delegado de Polícia Federal, Carlos Alberto, e a gente está falando sobre um assunto muito interessante, que é de responsabilidade não somente da polícia, mas do cidadão com relação a, a um projeto chamado Guardiões da Infância, e a gente está falando sobre todas as transgressões, né, os crimes contra a criança. E olha o que ele acaba de trazer para a gente: 84% em média, os crimes contra a criança acontecem perto dos pais. Agora, fica um questionamento para você que está assistindo. O quanto desses 84% que esse delegado de Polícia Federal está trazendo para a gente, o quanto que isso é falta de monitoramento, assistir, entender por onde o seu filho está andando, tanto no digital ou na vida. Fica um questionamento sobre isso. Eu preciso completar essa questão ainda. Hoje, 92% dos nossos jovens, crianças de... Vou colocar o que é regulamentado que está usando a internet hoje. De 9 aos 17 anos. São menores ainda, né? De 9 a 17. Embora a gente saiba que tem crianças menores usando a internet. Mas o recomendável é a partir dos 9. Então, de 9 a 17 anos. 92% dessas crianças estão usando a internet. Estão acessando a internet. Desses 92%, 96% utiliza através do celular. Caramba. Então, 96% dessas crianças, ou seja, a maioria das nossas crianças hoje estão lá na internet. Vamos fazer uma reflexão. Os abusadores foram buscar suas vítimas onde? Eu pergunto aí para o espectador. Os abusadores estão aí. As crianças estão na internet. Outros dados agora. Boa, boa, Onde os abusadores estão indo buscar as suas vítimas? boa. Na internet. Então, independente daquelas pessoas, e como que ela vai acessar a sua criança? Com informação sobre a gente, sobre os pais, sobre a criança, sobre onde a criança estuda. Então, a gente faz apelo ali durante a palestra, tem momentos para isso, para evitar de divulgar sua vida pessoal na internet de forma aberta. Porque você está dando ali ferramenta para o abusador aproximar de suas crianças. Sim. As crianças têm uma ideia de que ele deve evitar aquela pessoa que
seria um monstro para ele, né? Aquela historinha do bicho papão que vem pegar a criança. Essa construção na cabeça da criança é de uma pessoa que ela não conhece. É de uma pessoa esteticamente feia. Agora, aquela pessoa que conhece a criança, ou que usa de subterfúgios. Conheço o teu pai, sei onde teu pai trabalha, sei aonde a tua mãe trabalha, sei onde você estuda. Ela quebra essa barreira na criança e acessa a sua criança fácil. Então, assim, os pais precisam ter essa atenção. De que o filho, quando está com... A gente costuma fazer a seguinte analogia, o Igor. Você deixaria seu filho sozinho? Filho aí de, sei lá, 7, 8, 9, 10 anos, na Avenida Paulista, em São Paulo, sozinho? Avenida Paulista todos conhecem, quem não conhece é uma avenida cheia de gente, um movimento gigantesco de pessoas, pessoas boas, pessoas ruins. Eu vou ainda menor ainda, chefe. Você deixaria o seu filho de 8 anos sozinho na Praça Brasil em Volta Redonda e ir embora? Ali em Volta Redonda. Eu não deixaria. Mas você deixa seu filho trancado no quarto com o celular sozinho. Verdade. É muito pior. Muito pior. É muito pior. O que acontece é que existe um esforço, é preciso que os pais tenham um esforço que não é peculiar da geração, né? Não é preciso dominar. Eu penso dessa forma, gente, meu pensamento mais uma vez, ok? Penso que não é preciso dominar as redes, mas ter clareza do que está acontecendo com o seu filho. E ali é ler, entender, perguntar, e essa proximidade, essa intimidade com o filho, né? Não deixar criar uma cratera de relacionamento, ela é fundamental para que não haja uma ação pretérita depois que aconteceu. Por isso que o projeto, o Guardiões da Infância, ele é preventivo, né? Ensina essa proximidade, essa análise. Sim. E essa questão da prevenção nesses delitos de abuso e exploração contra a criança é algo que a Polícia Federal e assim a gente enquanto sociedade que para refletir sobre isso é algo devastador na vida da criança quando isso acontece. Sim. Sim. Eu conheço, tem ente familiar meu que sofreu abuso na infância e que você percebe claramente no dia de hoje que a pessoa não consegue se situar de forma num conhecimento, dentro de uma ideia de um conhecimento de um homem médio na sociedade, de um ser humano médio na sociedade. Ele está sempre ali inseguro, ele está sempre apresentando um quadro de depressão, um quadro de ansiedade exacerbada. Tem casos de suicídio, chegando a suicídio, as pessoas não conseguem, entendeu? Aí se vai investigar, você acha na origem um abuso. E a pessoa não conseguiu. Tem pessoas que conseguem, eu conheço também pessoas que conseguiram, de alguma forma, estancar o problema do abuso que houve, e hoje vive de uma forma regular, em paz, enfim. Mas é muito difícil. Na regra, você não é isso que se percebe, sabe? Eu falo que é preciso tratar a causa e não somente o machucado ali. Às vezes você não consegue tratar o machucado depois que a ferida abre. Foi excelente a sua intervenção. A ferida vem com abuso, essa ferida fica aberta e boa parte dos casos, pelo menos que chega pra gente, grande parte dos casos, não tem cura. Não tem cura. Então você tem que realmente não deixar que a criança se fira. Isso é fundamental. E também é válido lembrar que isso não é uma responsabilidade somente da polícia, sociedade, quanto seres humanos, gente que entende, para você que é pai, para a gente que se importa. Sim, com certeza. É importante deixar isso A claro. própria Constituição Federal, Igor, vai falar isso pra gente. No artigo 227 da Constituição Federal vai dizer que é um dever da família, de toda a sociedade, inclusive do Estado. Todos percebem que o Estado ainda vem lá em terceiro, né? Que é a Polícia Federal. Família,
comunidade e o Estado. Então é um dever nosso cuidar das nossas crianças para que esse delito aí não venha a acontecer, que é desastroso na vida de uma pessoa. E acaba sendo um trauma logo de partida, né? Logo de Na partida. tenra infância ali, a coisa já acontece. E é muito importante. E os contatos, então, para acionar o projeto para as palestras, pode ser pelo telefone da delegacia? Telefone da Delegacia da Polícia Federal, pode ser por e-mail. Só botar ali no Google, você busca, você acha ali os contatos da Polícia Federal. Sim. Eu vou deixar um folder também com vocês. Tem eletrônico, eu mando também Ok. para Por favor. você colocar na mídia social. E some com a gente nessa frente, nessa empreitada, porque toda a sociedade ganha com isso, né? A sociedade futura, né? A gente vai ser Sim. cuidado por essa geração de crianças que estão vindo aí, né? Sim. Então a gente precisa ter um futuro saudável da nossa sociedade. Para isso, o podcast da cidade está aqui para isso. Não é novidade para ninguém que está assistindo. Eu sou amigo da polícia, eu sou um cara que acredito na polícia. Tanto na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Eu acredito na polícia, eu acredito no trabalho. E esse trabalho eu convidei o delegado para vir falar comigo aqui para a gente trocar essa ideia, porque o podcast da cidade apoia essa ideia. A Adobe Marketing apoia o projeto. Eu apoio esse projeto como cidadão. E eu acho muito importante que todos participem. Então eu quero fazer aqui também um apelo para que você, de iniciativa privada, profissionais da área de RH, segurança do trabalho, enfim, da iniciativa privada das empresas, façam contato. É importante ter essas palestras, não somente, né, na área da educação, mas essa educação vir para dentro também das fábricas, das pequenas e grandes empresas, médias empresas. É importante que se crie uma egrégora de responsabilidade e clareza do que o quanto que isso é importante para as nossas crianças. Isso impacta no futuro, né? Sim, com certeza. Impacta no futuro da nossa sociedade, né? Uma sociedade, a gente sempre fala que quer uma sociedade melhor. Tá aí a oportunidade, né? Sim. Da gente trabalhar as nossas crianças para que a gente tenha no futuro uma sociedade melhor. Hoje a gente às vezes reclama quando vai a ser atendido no hospital ou numa clínica ou em algum lugar e você às vezes não é bem atendido porque encontrou uma pessoa mal-humorada ou uma pessoa que não entendeu o seu problema, né? Então é essa sociedade que vai estar aí nos atendendo. É lembrar, Igor, uma coisa muito importante que eu não posso, me lembrei aqui agora, não posso esquecer, é que imagine-se que o fato ocorreu. Uma criança está sendo abusada. Certo. Tem que lembrar que a vítima é a criança. Porque é muito comum a gente estar investigando e aí encontrar a seguinte situação. A criança foi abusada, mas a criança fez isso, mas a criança fez aquilo, mas a criança se colocou naquela condição. Sabe? Uhum. Atribui-se uma responsabilidade para a criança que não é dela. Então, houve um abuso sexual ou um outro abuso, a criança tem que ser tratada como vítima. Então, acolha, ouça, tome as medidas cabíveis, que tem que ser cabíveis. Se for questão de crime, proteja os indícios e comunique à polícia. Tá? Se for o caso de tratamento, e quase todos são, procure apoio especializado. E aí existe psicólogos, psicoterapeutas, orientação especializada. Tá? É um apelo que a gente deixa sempre, porque a gente percebe que o problema do abuso, ele ocorre o abuso e depois ocorre sucessivos vitimizações. Você faz Perfeito. revitimizando aquela criança ao longo da vida, às vezes. É um cuidado que você tem que ter. Perfeito, tá? Perfeito. Bom, pessoal, já caminhando para o final, eu ficaria aqui umas 5 horas conversando com o delegado. Tem muita história para contar, tem muitas coisas legais, mas, infelizmente, a gente tem hora e ele também tem vários compromissos aqui para seguir. Bom, vamos lá, caminhando para o final.
Carlos, o que mais te orgulha da sua trajetória até o dia de hoje? É uma pergunta bem Essa é profunda. profunda. O Essa é que mais te profunda. orgulha? Ô Igor, eu posso dizer que eu tenho prazer de ter as responsabilidades que eu tenho hoje. Uau. Prazer de ter as responsabilidades que eu tenho hoje. Eu sei que a gente tem em potencial ainda, mas já até prático isso, é, é essa responsabilidade de influenciar o meu meio, principalmente, o meu ambiente de trabalho, o meu ambiente familiar, o meu grupo cristão, eu sou cristão, e outras pessoas, às vezes na faculdade, o aluno, e as pessoas às vezes almeja ser um policial, um delegado de polícia, e vê materializado em você. Então, a gente percebe a responsabilidade que a gente tem de caminhar com essas pessoas num caminho sólido para atingir os seus objetivos. Hoje eu costumo dizer que é, me atrai muitas reflexões acerca de liderança de pessoas. Eu tenho me desdobrado nessa pauta de liderança, tenho feito cursos, tenho feito leituras, Desde sempre foi o xerife. sei de sempre para o xerife. No início me colocaram nessa condição e eu fui andando nesse caminho de sempre, e nessas turmas de Forças Armadas e Forças de Segurança, toda turma de formação é xerifado, né? Então, Xerifado. muitos me conhecem como xerife, nas minhas turmas me chamam de xerife até hoje. E de forma que no início era um pouco relutante ali, né? O xerife não era bom estar naquela condição, você fica numa condição de responsabilidade do grupo, você paga às vezes por conduta dos outros, é aquela questão toda. Mas ao longo da vida você foi sendo experimentado naquilo ali, você começa a absorver alguns valores daquilo. E aí quando você percebe que hoje você tem uma responsabilidade, um papel de influenciar pessoas, às vezes jovens, pessoas adultas, às vezes, de ajudar de alguma forma a organizar as vidas das pessoas. Eu que venho de um lar disfuncional ali em tese, né? Embora meu pai me deu princípios e é o meu grande norte até os dias de hoje, mas eu percebo as necessidades das pessoas estarem se organizando. Então, você falou do orgulho, né? Então, com muita satisfação que eu não fujo a essa responsabilidade. Eu falo isso muito tanto com a minha equipe como na minha casa, que é a valorização da estrutura intangível. A estrutura não é a casa, não é o ar-condicionado, não é o carro que você tem, mas qual é a estrutura que o teu pai, a tua mãe, te dá de forma intangível, né? O capital intelectual que você ganha na construção, na criação, isso vale muito mais Muito que mais, dinheiro. muito mais. E eu vejo muito isso na nossa conversa aqui, que o teu pai foi um cara extremamente sábio. Eu penso que inteligência e sabedoria são coisas que são um pouco Sim, diferentes. sim. E o seu pai foi um cara extremamente sábio e te proporcionou um capital intelecto intangível que ficou guardado contigo. E Orgulho. que isso Or- seja exemplo. Orgulho. Você falando ali, eu fico lembrando aqui do meu pai, conhecido lá na área de Valença, né? Paulinho do Brejo. E foi triste a partida dele, né, em 2011. Mas você vê, assim, parte da cidade mobilizada em torno do velório do meu pai. Aquilo eu falei, cara, como o meu pai foi honrado naquele momento ali, sabe? E era uma pessoa simples, uma pessoa que plantava ali no quintal, pegava um terreno para plantar, para poder trazer comida para gente. Era uma pessoa que lidava com todo mundo, flamenguista, do radinho. Era essa Tá pessoa. vendo aí, Gabriel? Flamenguista, cara. Raiz do radinho, motorrad, assim, ó. É Aquele isso aí. no ouvido. Tá vendo, Gabriel? É isso Pra aí. quem não sabe, quem tá operando a sala de podcast é o Gabriel, meu filho. Mas ele tem esse defeitinho, Tem esse entendeu? vídeo. É, É, defeitinho. É botafoguense. é novo ainda. A minha filha também é botafoguense. Ih, rapaz. Não, assim, eu tô bem. Tá Dessa, bem, dessa tá bem. parte eu tô bem. É, Bom, pessoal, eu conversei aqui hoje, no episódio número 28,
com o delegado de Polícia Federal, está lotado na delegacia de Volta Redonda, o Dr. Carlos Alberto. Nós falamos sobre o projeto chamado Guardiões da Infância. Tá? Se você chegou agora, pega a barra aí, ó, volta um pouquinho, que o bate-papo foi muito legal. Os cortes com os melhores momentos por assuntos vão estar publicados no Reels do Instagram, também nos shorts aqui do YouTube, no TikTok e também no Spotify. De repente você está num trânsito, está parado, quer ouvir um bate-papo interessante? No nosso canal do Spotify, liga lá, a gente pode pegar uma carona contigo. Dá uma carona pra gente, você vai ter um conteúdo super bacana. E, doutor, muito obrigado pelo seu tempo, por falar sobre esse assunto muito importante que é esse projeto, falar sobre a segurança das crianças, que é um projeto preventivo, Guardiões da Infância. Agora, a palavra é sua, microfone, câmera. Oi, Igor, eu que agradeço a oportunidade. Tudo isso que a gente conversou aqui tem muito mais, né? Espero aí numa próxima oportunidade a gente vir conversar um pouco mais. Esse projeto da Polícia Federal é um projeto que está em Volta Redonda, está nos municípios da circunscrição da nossa delegacia, são 12 municípios. O ouvinte, o telespectador vai tomar contato, vai tomar conhecimento, participe, interaja conosco, é uma oportunidade de interagir com a Polícia Federal com a sociedade. Nosso grande projeto, a nossa grande pauta além da atividade fim, que é a repressora mesmo, que tem que investigar o crime depois de ocorrer, mas é a pauta preventiva. A gente entende que é muito importante, é onde pode mudar gerações, inclusive, traz a reflexão, traz debate à sociedade, de forma que a gente agradece a oportunidade. E eu, Carlos, mas delegado Carlos também, Polícia Federal, está sempre de portas abertas. Tá certo. Doutor, conte sempre com o podcast da cidade, conte com a agência no que precisar, nós somos apoiadores, conte comigo, com a minha voz, com toda a nossa equipe. É um projeto fantástico e, se Deus quiser, vai aumentar. É uma força centrífuga que tem que ganhar força. Vale essa dica para você que está assistindo, tá? Vamos passar para a câmera central aqui para a gente dar um tchau para a galera. Até o próximo episódio. Um abraço, tchau! Valeu!